Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Meus queridos e meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que tudo tem o seu tempo determinado. Se nós, meus queridos, formos observar essa leitura desde o capítulo 1 e a seguir, você vai ter a conclusão que verdadeiramente tudo tem um tempo determinado. Muitas das vezes, meus queridos e meus amados irmãos, a gente não quer esperar pelo tempo. E muitas das vezes a gente chega a se precipitar em correr na frente do tempo, não é? Chegamos a correr na frente do tempo. Meus queridos e meus amados irmãos, não vamos se proceder dessa maneira porque não é bom. Deixe que o tempo corra em nossa frente. Vamos correr atrás do tempo, não é? A Bíblia diz e manda nós esperar o tempo. Então, querido, amados, não vamos ficar aí preocupados, não vamos ficar aí nervosos, não vamos ficar aí desesperados, porque o tempo não se cumpriu em nossa vida. Não vamos proceder dessa maneira. Vamos esperar, até porque nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Se Deus, meus queridos, fez uma chamada na tua vida, se Deus fez uma promessa na sua vida, Ele vai fazer cumprir, ou hoje ou amanhã. Não sei quando, mas se vai cumprir, vai. Até porque, meus queridos e meus amados irmãos, quando nós chegamos a ler, lá no livro de Números, no capítulo 23, não é? E versículo 19, e está escrito dizendo que Deus não é um homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Ora, querido, se Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa, se Ele cumpriu na tua vida, meu querido, qualquer coisa, Ele vai fazer cumprir. Antes que você morra, vai se cumprir na tua vida o que Deus prometeu. Não é? Agora, não é bom que nós ficamos aí no desespero total, não é? Correndo de galho em galho, correndo, procurando igreja para que possa lhe consagrar, para que possa o homem realizar na tua vida
o desejo do teu coração. Espere por Deus, meu querido. Toma exemplo do salmista. Salmo 40, querido, diz que o salmista esperou com paciência no Senhor. Não é? Então, fazemos o que o salmista fez. É claro que tem momentos, meus amados irmãos, tem momentos em nossa vida, conforme seja a situação e o problema que está ocorrendo sobre nós, que nós precisamos avançar um pouquinho e pular para o Salmo 70, quando ali o salmista também, em meio a alguns problemas dificultosos em sua vida, ele disse: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Tem momento que nós temos que fazer isso. Teve momento na minha vida, meu querido, que eu fiz também o que o salmista fez. Mas tem momento que nós temos que ficar esperando no Salmo 40. Porque Deus, Ele não é o homem para que chegue a prometer uma coisa e não cumpra. Deus não é o homem. Se Ele prometeu na tua vida, meu querido, a chamada para o ministério vai se cumprir. Tenha paciência, tenha calma, espere. Acredite que Deus não é o homem, meu querido. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Agora, não é bom que você, meu querido, no desespero, saia correndo atrás de cargo. Não é bom. Tome um conselho de um irmão que tenha sabedoria de Deus nessa manhã. Quer correr? Corra atrás de Jesus, mas corra mesmo, o quanto você puder. Corra atrás de Jesus, o quanto você puder. Mas não saia aí querendo adiantar o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Não faça isso. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, amado? Porque o homem nenhum nessa terra responsabiliza por você. Homem nenhum na terra responsabiliza por você. O único que responsabiliza por você, por mim e por nós é Deus. E quando nós recebemos, meus queridos, amados irmãos, a chamada de Deus, entende? Pode vir sobre nós tempestade, vento, onda, entende? Pode vir sobre nós o que vier. Deus que fez na sua vida a chamada, meu querido, Deus que fez na minha vida a minha chamada, Ele é Deus suficiente, entende? Para responsabilizar por tudo que vier acontecer em nossa vida. Então, corra atrás de Jesus e aprenda a esperar o tempo de Deus se cumprir na tua vida. Quando nós lemos a chamada de Abraão, meus queridos, quando ele se encontrava na casa de seu pai, lá em Uz, do Cadeus, Abraão, ele tinha 75 anos de idade.
Você sabe, meu amado, que quando veio se cumprir as promessas de Deus e a promessa de Deus na vida de Abraão, quando ele tinha apenas 100 anos de idade, foi quando veio se cumprir na vida de Abraão o que Deus prometeu, que foi o seu filho Isaque. Você entende? Por qual razão nós temos que esperar? Você entende por qual razão nós não temos que sair aí no desespero, correndo atrás de cargo? Você entende? Quando nós lemos, meus queridos e meus amados irmãos, a chamada de Moisés, quando Deus prometeu e fez a chamada a Moisés, meus queridos, Moisés tinha 40 anos de idade, não é verdade? Veja que quando foi e quantos anos se passaram para que Moisés viesse exercer a chamada de Deus? Com 80 anos. Com 80 anos. Veja também, através da palavra de Deus, a chamada de José do Egito. O José do Egito, meus queridos e amados irmãos, quando Deus fez promessa, fez a chamada, José do Egito era um jovem adolescente com apenas 17 anos de idade. Aos 30 anos foi quando veio se cumprir a chamada de José do Egito e as promessas de Deus em sua vida. Passaram 13 anos. Meus amados irmãos, não foi diferente com a minha chamada. No ano de 1991, nessa época eu servia a Deus com muita alegria, exercendo a função de diácono. Naquele ano de 1991, Deus me fez uma chamada para o ministério. Acredite que desde quando Deus fez a chamada para o ministério, eu fiquei naquela expectativa de cumprir essa chamada de Deus na minha vida hoje e amanhã. Mas você que é bom de caneta e é bom de matemática, veja de 1991 para 2014 quanto ano se fez para se cumprir a chamada de Deus na minha vida. Que quando foi no ano de 2014, Deus chamou para me exercer a função de presbítero na sua casa. Entende? Veja quantos anos eu passei esperando. É claro que eu saí do meu ministério, mas não saí à toa. Saí com a aprovação de Deus. Da mesma forma que Abraão saiu da sua casa com a permissão de Deus e foi para um lugar que ele nem sabia, Deus assim fez comigo. Permitiu que eu saísse do meu ministério e fosse para o outro ministério. Orei muito a Deus, pedi muito a direção de Deus e saí na direção do Espírito Santo para onde eu estou hoje. Entende? Tudo com a permissão de Deus, tudo com a direção de Deus. Não fiz nada da minha vontade. Que eu não me mando. Eu tenho um dono e o meu dono se chama Deus. Quando foi no ano de 1919,
meus queridos, Deus, pela sua infinita graça, me chamou para eu exercer na sua casa a função do ministério de evangelista, a qual eu estou até hoje. Mas confesso, irmão, que eu não saí aí no desespero, procurando o homem para que pudesse me consagrar. Eu não saí no desespero aí, querendo adiantar a chamada de Deus na minha vida. Para que adiantasse eu fazer isso? Se o homem que me consagrava, que me consagrasse, não tinha condições nenhuma e nem capacidade de responsabilizar pelo que viesse a acontecer comigo. Veja que até hoje, o Deus que me consagrou, o Deus que me chamou, Ele tem me sustentado até hoje. Tem passado por diversos problemas, por diversas dificuldades, por diversa luta, por diversa perseguição. Mas Deus sempre tem me dado força, tem me dado coragem, tem me dado ânimo para guardar aquela responsabilidade e a chamada que Ele fez na minha vida. Então, meu querido e meus amados, que nessa manhã você possa refletir nesse capítulo 3 do livro do Eclesiastes e no versículo 1. E que você possa refletir nessa manhã, nessa chamada dessas 3 personagens que eu mencionei nesta manhã. E que você tome o exemplo do salmista Davi. Fique, em nome de Jesus, aí no Salmo 40. E que Deus te abençoe, te dê graça, te dê força, te dê sabedoria, te dê entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Acredite, se Deus prometeu algo na tua vida, Ele vai cumprir, porque não pode Ele mentir, porque Ele é Deus. Ele não pode se arrepender, porque Ele é Deus. Número, capítulo 23 e versículo 19. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz.